Meu nome é Mike Mackenzie. Cresci em Lodge, Califórnia, conhecida como a capital mundial da infidelidade. Quando me casei, mudamos para o sul da Califórnia. Eu trabalhava como vendedor em uma empresa de azulejos e estava indo muito bem. Quero dizer, eu era um dos melhores vendedores da empresa. Então me deram uma loja própria em Anaheim. Foi isso que fiz até minha esposa engravidar. Então decidimos voltar para o centro da Califórnia para criar nossa família lá. Acabamos criando 4 filhos, todos muito atléticos. Todos praticavam esportes. Eu treinei muito futebol americano e beisebol, especialmente. Acho que durante uma carreira de treinador de cerca de 19 anos, treinei mais de 30 equipes diferentes, desde times infantis até o ensino médio. Meu filho mais velho, Ben, estava estudando em Santa Bárbara. Ele se formou, tirou sua licença como tecnólogo em medicina nuclear, conheceu alguém na igreja e decidiram se casar. Era o último fim de semana do verão, antes das crianças mais novas voltarem para a escola. O casamento estava marcado para um sábado. Pensamos em ir para lá na quarta-feira, porque você sabe que iremos fazer uma pequena mini-férias, nos despedir do verão antes do retorno às aulas das crianças. Chegamos na quarta-feira à tarde e, claro, meus 2 filhos mais novos trouxeram bolas e bastões de beisebol. Eles viram um grande parque bem ao lado do hotel, e então as crianças me disseram: "Ei, pai, vamos jogar um home run derby. Por que você não vem com a gente depois do check-in?" Eu disse: "Sim, tudo bem, parece ótimo." Jogamos beisebol. Passamos um tempo juntos. Jogamos por algumas horas, provavelmente. Aquela noite comecei a me sentir mal, como se estivesse pegando uma gripe. E pensei: uau, sabe? Que horas para pegar gripe. Bem antes do casamento do meu filho. Não dei muita importância porque não estava tão grave, mas na quinta-feira continuei pensando: cara, meu estômago está piorando a cada dia. Isso não está certo. Chegou a sexta-feira e eu já estava com um pouco de febre e começando a suar. Conseguimos passar pela janta de ensaio e eu estava brincando com alguns convidados. Eu disse: sabe, estou pegando gripe, mas esse casamento está me custando muito dinheiro. Então, vou pegar um pouco de cada sobremesa. Vou aproveitar suas sobremesas e, sabe, curtir o que paguei. Nós fomos embora, voltamos para o hotel. Meu filho e eu estávamos sentados no bar. Ele atua na área da saúde, então tentava diagnosticar o que eu tinha. Ele me perguntou: você já tirou o apêndice? E eu respondi: bem, sabe, não acho que seja meu apêndice, porque sempre dizem que é um ponto sensível. Sabe quando o apêndice está inflamado? Tem um lugar na barriga que você aperta e dói bastante? Isso não aconteceu comigo, mas pensei: sabe, isso simplesmente não faz sentido. Decidi à 1 da manhã ir ao Quick Stop comprar Tylenol para baixar a febre. Voltei, tomei o remédio, mas não funcionou. O Tylenol aliviou um pouco a dor, mas eu ainda estava com febre alta, sabe? Agora eu estava suando muito. Não consegui dormir nada aquela noite, nem um minuto. Antes do casamento do meu filho, comecei a ficar muito pálido. Passamos por todo o casamento e então alguns convidados começaram a ir embora. Eu disse: pessoal, preciso ir embora, mesmo que me examinem. Quero dizer, algo está realmente errado. Então dirigimos até o hospital. Finalmente cheguei para ver a enfermeira no pronto-socorro e ela mediu minha temperatura. Estava 40, o AMC. Eu me sentia péssimo. Quero dizer, realmente mal. Não tinha dormido por mais de 24 horas. Ela examinou meu abdômen. Perguntou: dói aqui? Eu respondi: não, não dói. Ela pegou um pequeno martelo, daqueles usados para verificar reflexos, bateu na planta do meu pé e perguntou: dói isso? Eu ri um pouco. Respondi: não. Ela bateu no outro pé e, cara, a dor no meu abdômen me fez gritar. Ela disse: certo, isso é seu apêndice e vou chamar um cirurgião. Ela perguntou: você praticou alguma atividade física recentemente? Eu respondi: joguei beisebol com as crianças na quarta-feira à tarde. E a expressão dela mudou. Ela disse: quarta-feira, isso é sábado à noite. E ela pensou: quinta, sexta, sábado, 3 dias. Se meu apêndice estourou enquanto eu jogava beisebol.
3 dias depois, estou em apuros. Cerca de meia hora depois, o cirurgião chegou. Ele diz: seu nível de glóbulos brancos está realmente alto, então acho que seu apêndice provavelmente se rompeu. E ele fala: se rompeu na quarta-feira, temos que agir rápido. Me preparam para a cirurgia, começam a aplicar a via intravenosa, me levam pelo corredor, me despeço da minha esposa. Abrem de repente as portas da sala de cirurgia e penso, sabe, ainda estou com 40 graus de febre. E eu estava suando, mas pensei, Deus, está muito frio. Como essas pessoas conseguem trabalhar assim? Me deslizam para a mesa cirúrgica e pensei, essa coisa é minúscula, sabe? Vou cair. Sentia que não tinha onde apoiar as mãos. Olhei para a minha direita e, do nada, Jesus estava ali parado. A pessoa física e tudo mais simplesmente desapareceram. Não havia mais ninguém na sala e eu olhei, realmente confuso. Pensei, o que está acontecendo aqui? Então pensei comigo mesmo, eu morri. E pensei, sabe, já ouvi Shivente flutuando acima do próprio corpo. E pensei, não fiz isso. Então não devo estar morto. Mas o que está acontecendo? Não era como se fosse um sonho. Era como uma realidade intensificada. E tudo começou quando Jesus apareceu ali. Tudo era diferente. A pele dele era muito mais escura do que eu lembrava da minha infância. Quase parecia um homem árabe. Ele usava uma túnica branca. Tinha cabelo castanho ondulado e olhos azuis esverdeados escuros. E quando aqueles olhos olharam nos meus, ele olhou dentro da minha alma. Eu podia sentir o amor que emanava daquele homem. Foi isso que me convenceu de que era Jesus. Tudo nele simplesmente irradiava amor. Ele lhe estende a mão e diz: quero responder à sua oração e estou pensando. Minha oração. Que oração? Não entendi imediatamente, mas pensei. Eu costumava rezar quando era criança para que Jesus me mostrasse o céu. Lembro que meu avô faleceu e ele era católico. Então fomos ao funeral e havia um padre lá em cima. Ele segurava uma bola pendurada em uma corrente, tinha furos e sai a fumaça dela. A fumaça subia e o padre dizia: a fumaça representa nossas orações subindo ao céu. Diziam que o avô estava no céu agora. Não há mais dor, não há tristeza, não há lágrimas. Lembro de ter pensado quando criança: uau, parece um lugar incrível, sabe? Eu gostaria de ver isso. Estendi a mão, peguei a mão dele. Imediatamente, quando peguei sua mão, estávamos parados em uma colina. Tudo ao meu redor era branco. O branco, mais branco que eu já tinha visto. Era quase ofuscante, mas olhei para meus pés e estava descalço. Ainda estava com a bata, sabe? A bata cirúrgica. E vi aquela grama linda, verde. Parecia perfeitamente aparada. Estava perfeita. Era verde azulada, a grama mais bonita que eu já vi. Meus sentidos estavam tão aguçados que eu podia contar cada lâmina de grama sob meus pés. Eu conseguia sentir cada uma delas. Sabia exatamente quantas lâminas de grama tocavam meus pés. Era uma loucura. Olhei ao redor, tentando ajustar a vista àquela imensidão de branco para conseguir enxergar. E olhei, e à minha direita tinha um branco ainda mais brilhante, mas aquele era como uma luz. Olhei para essa luz e pensei: uau, isso é realmente incrível, sabe? De repente, dessa luz começaram a sair uns raios. Eram como tubos fluorescentes, sabe? Daqueles que se usam na oficina, tipo uns de 4 pés, mas medindo só uns 2 pés de comprimento. Tinham aquela mesma espessura, eram lisos e brilhavam como luz. E então começaram a passar voando por mim. Aqui tudo era branco, mas essas coisas brilhavam em branco, quase como se piscassem. Era estranho. Enquanto eu olhava aquilo, fiquei impressionado, sabe? Totalmente em choque e, claro, confuso. Fiquei muito tempo confuso porque pensava: o que é isso? Onde estou? Estou vendo essas coisas e uma delas veio direto para minha cabeça. Eu olhava aquilo e pensava: e agora? Devo desviar? Sabe? Ela bateu bem na minha testa e, ao fazer isso, gerou um tipo de zumbido suave enquanto passava por mim. Isso me aqueceu da cabeça aos pés. Aquele frio que eu sentia na sala de cirurgia agora foi substituído por uma sensação linda de calor. De repente,
Foi como se alguém puxasse uma cortina à minha direita ou à minha esquerda e o branco fosse névoa ou um véu, ou só essa brancura. Se afastou, mudei de lado e fui olhando aquela paisagem incrível. Vi que estava em pé em uma colina. Abaixo de mim, aquelas flores pequenas eram quase como ervilhas de cheiro, sabe? Tinham pétalas pequeninas e macias, mas todas em tons pastéis. Roxas, amarelas, laranjas e rosas, simplesmente lindas. Pareciam se mexer como se dançassem no vento, mas não havia vento. Então eu fico pensando, bem, por que eles estão se movendo? E então no pé desta colina, o branco que estava separado de mim, agora se sentou no vale. E há uma grande cidade lá embaixo. Mas eu só consigo ver os telhados, porque parece que há uma névoa sobre a cidade. Então, não consigo ver toda a cidade, só os telhados. E tem uma grande cúpula dourada, como a cúpula de um Capitólio. E há outras cúpulas douradas menores. Quero dizer, a cidade é enorme. Fica a algumas milhas de distância e há algumas outras coisas brancas que se destacam, quase como agulhas de igreja, tipo espirais. Atrás daquela cidade, do outro lado do vale, tem outra montanha que é bastante grande, coberta por esses pinheiros. Mas são pinheiros perfeitamente formados, todos de um verde lindo. E então, acima disso, está o pôr do sol mais bonito que já vi. Bem sobre as árvores, era como vermelho, laranja e amarelo, e então se transformava em roxos, verdes e azuis, como um azul vibrante no outono. E agora esses feixes de luz ainda estão pulando, passando por mim, mas agora atravessam o vale, e um deles vai e atinge a ponta de uma das árvores. É como se fosse um diamante, porque quando aquilo atingiu a ponta da árvore, explodiu em centenas de pequenos estalos de luz. E muito rápido, toda a montanha estava iluminada por esses raios de luz branca, que estouravam e continuavam saindo também. Eles estavam por toda parte, quero dizer, era como um grande show de fogos de artifício, mas tudo branco, como um branco fluorescente brilhante, sabe? Eu só fico olhando dizendo, isso é incrível. E quando olho para trás, para a luz de onde estava começando a emanar, Jesus me diz, é a glória do Senhor. E quando ele disse isso, meus joelhos fraquejaram. Eu não podia morrer. Caí de joelhos. E no instante em que meus joelhos tocaram o chão, recebi uma descarga e fui trazido de volta. Então agora, em vez desse cenário confuso, tem um médico inclinado sobre mim, usando máscara, que pergunta, você sabe seu nome? Abri a boca para responder, minha boca estava tão seca, mas consegui dizer a palavra Mike. E ele respondeu. Ah, bom, ele perguntou. Você sabe onde está? E eu fiquei confuso de novo, pensando, bem, você sabe onde está Jesus? Onde está o céu? Qual é a cena, sabe? Ele repete a pergunta. Você sabe onde está? E eu pensei, está bem. Ah, o casamento. Ah, sim, estou em Ventura. Então eu disse, Ventura. Ele me olhou e disse, certo. Falou algo para as pessoas na sala, e aí percebi que havia outras 5 pessoas lá, todas com jalecos cirúrgicos. Ele disse, ei, calma, você vai ficar bem. E, bom, voltei ao normal, algo assim. E eu estava sozinho, ele falou, vamos levá-lo para a UTI. E então, olhei para o lado e vi a ambulância. Uma das palas estava virada, e os cabos pendiam. E estava claro que tinham sido os adóstolos. Alguém já estava organizando tudo de novo. E pensei, nossa, será que eu morri? O cirurgião veio me ver no dia seguinte enquanto eu examinava meus pontos. Você sabe, estava tocando, checando minha temperatura. E ele disse, esse é o pior caso que já vi. Eu falei, você está brincando? Ele começou a sair da sala, mas voltou. Disse, já vi casos piores, mas não sobreviveram. E completou, o seu é o pior caso que já vi em que o paciente sobreviveu. Minha esposa veio me visitar algumas horas depois disso. Ela perguntou, como você está se sentindo? Eu disse, bem, ainda não muito bem, sabe? Mas falei, você não vai acreditar no que aconteceu. Ela perguntou,
Sério? O que foi? O que foi? Abri a boca para contar, mas comecei a chorar. Pensei, nem vou tentar explicar tudo isso com Jesus ainda. No dia seguinte, ela entrou e perguntou: então, o que aconteceu? Abri a boca para contar. Chorei de novo. E demorou 3 dias até eu conseguir contar toda a história. E sabe, isso me faz chorar até hoje. Foi algo realmente muito emocionante. Quando contei para ela, claro, ela também começou a chorar. E eu pensei, sabe, é realmente algo incrível que aconteceu comigo. É uma história emocionante para mim, porque sinto que realmente começou uma relação com Jesus. Eu me descreveria como um tipo de cristão de domingo, sabe? Eu ia à igreja aos domingos, mas não entendia direito. Depois daquele incidente, eu sabia que era uma pessoa real. Eu era alguém de carne e osso de verdade. Quero dizer, isso mudou tudo o que eu sabia ou pensava sobre o céu. E pensei, bem, talvez realmente seja um lugar físico. Como agora Deus poderia simplesmente nos esconder isso? Quero dizer, Deus pode fazer qualquer coisa. Eu estive em uma dieta líquida por provavelmente 6 dias. Ainda estava com febre, e enquanto não melhorasse, não me deixavam sair. E então, em algum momento, o médico disse: está bem, vamos colocar você em comida semissólida. Vamos ver como você se sai. Então, uma das primeiras coisas que me deram para comer foi uma banana. E pensei, beleza, sabe? Finalmente estou recebendo algo além de caldo de carne, porque passei 12 dias no hospital. Perdi 15 quilos. Quero dizer, estava magro como um graveto. Fiquei tão feliz em ganhar aquela banana. E enquanto eu começo a descascar a banana, é como se a criação de Deus me atingisse como uma tonelada de tijolós. E começo a chorar descontroladamente pensando, estou comendo algo que cresceu da terra do solo a milhares de quilômetros daqui, e isso, cara, me ajudou a melhorar. Foi como o peso da criação me atingiu. Caminhar é importante no hospital depois de uma cirurgia. Eles querem que você fique em pé. E lembro que a enfermeira entrou e disse: preciso que você se levante e caminhe. Hoje é o dia em que você vai caminhar. Então me ajude a sair da cama. Eu tinha 4 tubos diferentes no suporte do soro, sabe? Tinha tubos saindo de mim que eu nem sabia que podiam colocar. Era uma loucura. Então, eu me levanto da cama, pego meu suporte de soro e começo a caminhar pelo corredor. Quem estava me ajudando era a enfermeira. E ao passar por uns quadros, vi uma praia. Havia fotos do oceano, fotos do pôr do sol. E, cara, lembro de olhar aquelas imagens e pensar, o que eu tenho perdido? Estou tão estressado. Isso simplesmente mudou tudo. Mudou a forma como vejo a vida. É assim que eu descrevo minha vida antes da ECM. Eu saía cedo para o trabalho. Um trabalho muito estressante. Eu era superintendente de uma empresa de desenvolvimento imobiliário e tinha entre 30 e 35 casas em diferentes estágios de construção. Chegava em casa, jogava o equipamento de beisebol ou o que fosse no porta-malas da caminhonete e corria para assistir a um jogo de beisebol ou a um treino. E em algum momento tentando descobrir onde conseguiríamos o jantar, porque terminávamos às 18h30, as crianças tinham lição de casa, sabe? Eu tinha que ajudá-las e era só ensaboar, enxaguar, repetir todos os dias a mesma rotina. Estresse. Uma das maiores mudanças para mim após essa experiência foi que coloquei em prática o que percebi nos corredores. Caminhando de um lado para o outro e olhando aquelas fotos, pensei, vou desacelerar, vou parar e aproveitar cada momento da minha vida. Estarei caminhando por um parque ou algo assim. Ver uma flor, vou me agachar e cheirar a flor. Não me importo se alguém me vir ou achar estranho ou o que for. Meu celular está cheio de fotos de pôr do sol, cheio de fotos de flores. Sinto que estou vendo o mundo através dos olhos de uma criança. Jesus não me deu uma tarefa, mas acho que é isso que Ele quer que eu faça. Dizer a todos, sabe? Desacelere. Cara, apenas aprecie a beleza da sua criação. Eu acho que é para isso que fomos criados, para espalhar o amor de Deus. Eu não sou nada especial. Não sou mais amado por Deus do que ninguém. Sempre digo às pessoas, agora peça a Deus que se revele a você e Ele vai.
Mas seja paciente, porque essa oração levou 40 anos para ser respondida. Mas o que são 40 anos para Deus? Definitivamente, não tenho medo da morte. Sempre penso agora, quando eu morrer de verdade e não voltar, que Jesus vai me encontrar naquela colina e vai dizer: vamos ver o que você não conseguiu ver naquele dia. Vamos passar um tempo na cidade. Vou te mostrar o lugar. Mas sempre digo, mas não hoje.